Com muita paz, então, vamos ao nosso querido amigo que sempre atende os nossos convites, Giovanni de André. Primeiro, eu só queria agradecer de estar aqui, porque é exatamente com essa coisinha bonitinha, pintar quadro, tudo colorido, exatamente assim que a gente resgata nossos débitos com o universo. Então, como todo mundo sabe, ser médio não é nenhuma vantagem, nenhum merecimento. Com raríssimas exceções do missionário, geralmente são espíritos endividados que vêm aqui, não para passar o tempo ou querer ser artista ou alguma coisa assim. Não, a intenção é tentar divulgar a palavra de Jesus e dos outros mensageiros e missionários, o Kardec, o Sai Baba, todos os grandes nomes que passaram pela humanidade, o Chico, o Gandhi, qualquer pessoa, a Madre Teresa. Então para a gente ter isso como exemplo, a vida dessas pessoas, e tentar ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Eu tinha começado, apesar do convite de 1 ano atrás, tínhamos começado a fazer um rascunho. Pensamos em falar sobre crianças índias, porque com certeza aqui tem muitos pais e mães. Mas, na verdade, a palestra foi resolvida quando eu dei uma saidinha. Aí eu vi aqui, a palestra de hoje é essa aqui. Então, isso daqui é minha cola. Da outra vez eu comecei a falar sobre um caso do Portão, e como ele teve uma sequência, eu vou repeti-lo desde o início. Eu tenho um escapulário comum, desses de aço, com beiradinha de ouro e tal. Mas eu, de vez em quando, caminhando na praia, eu via um escapulário de bijuteria, desse de linha, de plástico, achava muito legal. Aí comecei a procurar para comprar um desses de bijuteria, que esse que é o bonito. Você fecha. Claro que eu não saía de casa para procurar isso, né? Mas de vez em quando dava uma olhadinha e tal, passou 1 ano, eu continuava olhando, passaram-se 2 anos, eu continuava olhando. Aí num dia era um feriado, eu entrei no mar com meu filho. Eu já estava um tempo sem entrar na água também, por outros motivos, que até já escrevemos sobre isso. Depois eu volto nesse caso. Aí meu filho, assim, brincando assim com as mãos, ele fez assim. Aí pegou um escapulário desse de plástico, exatamente que eu estava procurando há 2 anos, isso dentro do mar. E eu já tinha sonhado com Nossa Senhora Aparecida, dentro de uma espécie de pirizinhos de metal pequeno, desses que se coloca vela, cerca de 20, 30 dias antes. E Nossa Senhora Aparecida, ela foi achada na água, né, segundo a história. Aí eu falei, bom, Nossa Senhora mandou o escapulário. Da outra vez terminamos aqui. Aí contei aqui no centro essa situação. Aí passaram-se uns 6 meses, já tinha contado aqui, eu fui na casa da minha irmã em Minas. Aí cheguei lá, ela tem assim uma mesinha onde tem alguns santos, tem Jesus, tem santo de Umbanda, aquela misturada toda. Aí tinha a foto do Sai Baba e estava lá o mesmo pirizinho que eu tinha sonhado, que a Nossa Senhora Aparecida estava dentro. Então eu concluí que isso foi coisa do Sai Baba mesmo, porque ele já tinha me avisado que ia me dar um cordão. Só que esse trato com os espíritos, com o Sai Baba, ele é diário. Então, fora isso, eu tenho uma vida normal. Eu trabalho, eu sou casado, eu viajo, eu moro numa cidade, trabalho em outra. Então, não dá tempo de memorizar tudo, mas depois, quando acontece, você volta e lembra, né? Teve um outro caso também. Eu saí de casa assim, quando eu fui fechar, a maçaneta estava branca, assim, de um pó branco.
Aí eu falei, bom, eu acho que alguém tentou entrar aqui talvez para furtar. Alguém com a mão de cal, de tinta, alguma coisa assim, e sujou a maçaneta. Aí certifiquei, peguei, cheirei para ver se era o vibute que o Sai Baba materializa, mas não tinha cheiro nenhum. Eu falei, não é isso não. Aí, que a gente, né, a fé ela tem que ser raciocinada, você tem que fazer todas as experimentações. Aí limpei assim, né, com a própria mão, já tiro um pouco. Aí quando eu retornei à noite ainda tinha um pouco. Aí no outro dia eu fui sair de casa, tinha mais pó desse na maçaneta. Novamente cheirei, não era. Aí eu contei isso para minha família, para minha mãe. A minha mãe, você não vive dizendo que o Sai Baba fala com você, que faz essas coisas? Pergunta para ele. Eu falei, eu não. Se ele quiser, fala. Aí saí disso, voltei para minha casa, aí peguei um livro para ler, peguei a caneta. Aí quando ele escreveu alguma coisa, surgiu o pó branco em cima da minha mão direita, mas com um cheiro, um perfume tão forte que eu espirrei 2 vezes. Inundou o quarto aquele perfume. Aí ele disse que ele coloca perfume ou não, se for o caso. Né? Não tem esse vínculo de fazer a coisa exatamente. Aí depois eu li que o vibute ele tem vários cheiros. Se vocês entrarem no YouTube, vocês se colocar lá Sai Baba, vocês vão vê-lo materializando as coisas e tal. Uma coisa muito comum, era a luz do dia ali, com milhares de pessoas. Aquilo era uma rotina ali na Índia. E agora ele passou para o lado de lá, mas continua com a gente. Teve uma situação também que eu estava ali na Praça da Bandeira, aí tinha uma pessoa pedindo ali dinheiro, comida, mas ele estava visivelmente bêbado. Eu falei, eu não posso arriscar a dar dinheiro para ele, né? Senão, se ele comprar bebida, eu vou estar faltando com a caridade ao invés de ajudar. E o Sai Baba já tinha dito também, meses antes, que poderia materializar cinza através de qualquer pessoa. Eu já tinha lido sobre isso também. Eu já li casos até que ele materializou através de um animal, através de uma gata. A gata tinha apanhado, porque tinha comido os peixes na mesa, iam receber visitas. Aí a gata saiu, ela se sacudiu assim para chegar no lugar dos tapas que tinha tomado, aí espalhou vibute naquela beirada da casa toda, materializou. E nesse exato momento os quadros caíram, depois contaram os quadros, eram 14 quadros. Caíram na hora que a gata se sacudiu, porque estava apanhando. E saiu o vibute da casa, e essas pessoas eram devotas do Sai Baba. Então ele se mostra da maneira mais criativa e amorosa que é possível, né? Então, ao invés de eu dar o dinheiro para esse rapaz, eu falei, vou lá comprar alguma coisa. Eu fui lá, comprei um pastel, aí passei numa barraquinha, comprei uma pipoca dessa de saquinho industrializado. Aí quando eu fui entregar para ele, esparrou assim na mão dele, aí voou cinza para tudo, né, assim, perto. Não posso afirmar se a cinza era material ou se era espiritual e eu vi através da evidência. Aí tive aquele impulso assim da bronca, poxa, você ainda está fumando, já bebeu, ainda está fumando. Eu segurei, então, não falar isso não. Aí quando entreguei e tal, eu falei, não, vou conferir, vou lá na barraquinha, de repente estava sujo o pacotinho, né? Às vezes é poeira, né? Aí cheguei lá, levantei todos os saquinhos, fingi que ia comprar bala, levantei todos os saquinhos para ver se tinha alguma coisa, não tinha nada, foi só aquele mesmo. Quando eu fui entregar para ele, voou cinza para todos os lados. Eu, de vez em quando, eu tiro fotografia aqui só do Rio. Aí eu até pensei em parar, porque eu gosto também de arte, além da oportunidade. Aí o Sai Baba, não, continue tirando fotos. Aí nisso eu vi uma paisagem daqui do Rio que eu desconhecia, olhando assim do alto, dava para ver o Rio menor. Aí passado um tempo eu fui lá na vista chinesa,
Aí vi que a visão era aquela, a visão que eu tinha tido do Rio de Janeiro era aquela que ele me mostrou antes de eu ir lá. Aí depois, passado mais um tempo, eu fui no shopping Botafogo e de lá dá pra ver toda a enseada ali, né? Lá do shopping, entendeu? Muito bonito. Aí eu levei a máquina dessas comuns, compactas. Aí ele, na hora ele falou que poderia alterar a coloração da foto. Aí em questão de 2 ou 3 minutos, eu bati 14 fotos. Começou a alterar a cor no visor assim. Passou um tempinho, as cores começaram a alterar da paisagem. Aí eu bati 14 fotos em 2 ou 3 minutos. Aí depois eu fui ver, estão 13 azuis. O azul do céu, o azul do mar. E uma está um marrom com cinza, cores mais assim, sépia, misturado com preto e branco. E isso ele avisou antes. Então, tem essas coisas materiais que ele comprova. Qualquer pessoa hoje sabe trabalhar com foto editor, Photoshop. Só que essa eu fiz questão de guardar o arquivo original, porque tem a data, tem a hora e dá para ver que não teve alteração. Aí depois eu fiz uma cópia e 2 eu coloquei o nome, só 2, e coloquei num site de foto. Então, se um dia precisar, a gente tem um arquivo que mostra todas as originais. Então aqui tem muita gente repetida, tem muita figurinha repetida, então o pessoal já sabe, se puder, manter um padrão de prece, de tranquilidade, de paz, esquecer um pouco essa sintonia, né, até de arte. A arte ela estimula a gente, a arte nos causa emoções, ainda mais quando ela é feita num ambiente que tem 50, 100 pintores, mais músicos, mais os enfermeiros espirituais tratando de pessoas que ficaram em casa e não puderam vir. Então, eu já tive a oportunidade de ver algumas curas. A primeira, fizemos uma apresentação de pintura no centro, a primeirinha, isso há uns anos. Aí quando voltamos lá pela segunda vez, um ano depois, veio uma senhora, ela falou que deixou de usar óculos a partir daquele... Você deve de óculos aí. Então, no dia da apresentação, ela jogou o óculos fora e nunca mais usou. Não é meu caso, eu fiz a operação de vista. A questão é de merecimento, né? Não é só de milagre, não. Então, cada um segundo suas obras e Deus vai achando o que faz aí com cada pessoa. Então, se tiver alguém em casa, alguém doente, mentalize. Tivemos a oportunidade também de dar um desenho, sem saber, né? Algum amigo espiritual pediu ela dar um desenho para aquela pessoa, dele. Pessoas assim que conhecem ali na hora, né? Não conhecemos. Aí no dia seguinte a pessoa vem agradecer, nossa, marquei com o médico, eu estava um mês com hemorragia. O meu avô também, ele já faleceu, continua vivo, né? Faleceu aqui. Aí ele já no finalzinho da vida, ele amputou uma perna depois do derrame. Aí estava no hospital já para amputar a segunda perna.